Espírito Santo. Amém. Pois é, meus irmãos, nesta quaresma agora já estamos vivendo o primeiro domingo da quaresma, onde vamos refletir sobre as leituras. A primeira do livro Gênesis, capítulo 9, versículo de 8 a 15. Tá? E ali trata-se da história do dilúvio. É muito bom você pensar um pouco. A história do dilúvio foi composta para ensinar que Deus não aceita é interessante que Deus não aceita passivamente o pecado, tá? Não aceita de jeito nenhum passivamente o pecado, para ensinar que Deus não aceita essa realidade. Pois o pecado e o desvio da humanidade acontece porque as pessoas querem enganar a Deus, dizer que está tudo bem, e na verdade não está. Na verdade não está. Ele sempre encontra caminhos para purificar a humanidade de seus pecados, de seus erros, de suas falhas, tá? Por isso, Deus se serve de pessoas íntegras. E esta pessoa íntegra aqui, quem é? Noé. Esta pessoa que Deus vai encontrar na sua integridade, capaz de poder assumir esse compromisso com Deus. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Ele age com retidão, essa pessoa, e se dispõe a colaborar com o Senhor, como realmente Noé. Na tarefa de resgatar aqueles que se desviam, ele faz de tudo, renuncia a tudo pelo amor de Deus. Isso é muito interessante, tá? Por isso, o texto dá a entender, esse de hoje, que a aliança entre Deus e o povo só pode ser estabelecida depois da purificação, pois supõe fidelidade e obediência por parte da grande família de Noé. Quem é essa grande família de Noé? Simboliza quem? Claro, essa grande família de Noé é símbolo do povo escolhido por Deus. Graças a Deus. Daí, meu irmão, minha irmã, a mensagem central do texto dessa leitura primeira é o amor incondicional de Deus, que deseja fazer aliança com a humanidade, mesmo que esta humanidade se desvie dele, claro, de Deus. Mas Deus continua querendo selar uma aliança com ele. Por isso, escolhe um homem íntegro, fiel, tá? Para poder resgatar este povo que está infiel a Deus. A segunda leitura é muito bonita também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 23. É atribuída ao apóstolo Pedro. É dirigida às comunidades cristãs espalhadas em 5 províncias romanas da Ásia Menor. Em sua maior parte de tradições grego-helenistas, provavelmente foram catequizadas, ou seja, receberam os primeiros passos de formação na catequese, entenderam? Catequizadas no final do século I depois de Cristo. O texto da liturgia constitui uma exortação às comunidades para manterem a esperança, o amor e a solidariedade, mesmo diante das diversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das adversidades, mas estava ali, o São Pedro, o apóstolo Pedro, incentivando e encorajando aquelas pessoas a se manterem neste amor. A mensagem central da leitura é de encorajamento aos discípulos confrontados com provocações, injustiças e hostilidades por testemunharem a fé em Jesus Cristo. Essa mensagem é para encorajá-los, animá-los, para eles não desistirem do caminho de Deus, do projeto de Deus, tá? Porque eles eram perseguidos, eram marginalizados, eram injustiçados, e tudo isso porque eles falavam do amor de Cristo. Por isso, a carta faz um apelo para que os irmãos não se cansem de fazer o bem, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a sofrimentos, mas que não se cansem. O agir do cristão deve sempre estar em conformidade com o agir de Cristo e Senhor nosso. Por isso ele faz esse apelo para cada um de nós, tá? E o evangelho de hoje, que é de Marcos, do capítulo 1, versículo 12 a 15. No tempo de Jesus, Satanás era concebido como um espírito mau, inimigo da criatura humana, que procurava desviar as pessoas dos caminhos de Deus. Marcos o apresenta como aquele que tenta desviar Jesus de sua missão de enviado do Pai para que faça escolhas pessoais segundo suas necessidades do momento, tá? Mesmo que tais escolhas estejam
em contradição com os planos do Pai para ele. Mas o Satanás, o tentador, queria que Jesus desviasse do caminho do Pai, da fidelidade do Pai. Por isso ele fez proposta de mudança. Provavelmente o evangelista estava pensando na real situação das lideranças religiosas e políticas do seu tempo. O tentador procura induzir Jesus a entrar no jogo dos poderosos, tá? Enveredando pelos caminhos da busca do prestígio, do poder, dos privilégios e renunciando à sua missão profética de serviço e doação da vida. Quantas tentações também acontecem com o ser humano que querem, que buscam, muitas das vezes, esse querer receber essas três coisas, tá? O prestígio, o poder, a fama, tá? E se não tiverem com aquela realidade ali, se sentem mal. Jesus fugiu disso, não se deixou levar por esse projeto, tá? Mas sim, doando a sua própria vida, prosseguiu firme no caminho do Pai. Como Israel no deserto, Jesus tem diante de si dois caminhos. Ser fiel é o primeiro caminho, ser fiel ao plano do Pai, que implica passar pela paixão, morte e cruz, para construir o reino de Deus neste mundo, ou se desviar do projeto de Deus, comungando com os líderes do seu tempo. Ser fiel ou não ser fiel? Ser fiel, carregando a cruz e morrendo na cruz até o fim, ou deixando a cruz de lado e seguindo o caminho do mundo, tá? O relato de Marcos não deixa dúvidas sobre qual foi a opção de Jesus. Ele escolheu ser fiel aos planos do Pai, iniciando sua missão pública nas periferias da Galileia, tá? Distante das propostas de poderes religiosos e políticos de Jerusalém. É interessante. Por isso, também nós, qual foi a nossa opção que fizemos? Se optamos pela igreja, a igreja é de Cristo e somos bons cristãos, temos que viver essa opção. E essa opção faz com que também aprendamos a renunciar a tudo aquilo que nos leva ao prestígio deste mundo, tá? As fantasias deste mundo, tá? Que nos leva a querer ter mais, querer ser mais. Temos que querer ser mais cristãos autênticos, ter mais a nossa fé em Cristo Jesus, mas não ser mais para pisar no outro, ter mais para se massacrar. Não. Jesus fez isso optando pelos mais necessitados. E todo fiel seguidor de Jesus também faz isso. Por isso eu agradeço por você estar nos ouvindo, mas fique atento também ao apelo de Deus, que também lhe chama a ser dizimista, lhe chama a devolver uma oferta, lhe chama a dar uma contribuição, lhe chama a reconhecer que você tem uma igreja que também humanamente precisa ser feita alguma coisa com a sua ajuda. Aqui deixa a minha bênção e vamos prosseguindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.